Olá, gente. Meu nome é Caio de Lima. Rafão já deve ter falado de mim, eu acho que já vão ver o vídeo da gente mostrando como voar com o Phantom 4, como utilizar ele para mapeamentos e afins. E hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês como é a parte do trabalho em gabinete. Depois de ter ido para campo, levantado, como é essa parte do processamento das imagens com VANT. Eu estou aqui aberto o Pixford Mapper, que é o software que a gente tem utilizado no laboratório para o processamento dessas imagens. Existem outros softwares, tem o Photoscan Metashape, tem um mais recente agora, que até no final eu vou mostrar um pouquinho para vocês, depois eu mostro mais a fundo, que é o Open Drone Map, que é um programa open source, porém, para você instalar ele, você tem que. É um pouco mais complicado, tem que botar algumas linhas de comando, coisa assim, mas ele é open source, é de graça. E os resultados ficam bons que eu já testei. Então, estamos aqui com o Pix4D aberto. Eu vou abrir aqui. Esse aqui é a pasta onde eu tenho todas as os arquivos que a gente vai precisar para fazer esse processamento. Eu tenho aqui uma pasta de fotos, onde tem as imagens tiradas. Essas imagens foram feitas no dia 16 de agosto de 2019, em um campo pelo Laboratório Espaço. Se vocês têm artigo publicado já com os dados que foram obtidos nesse campo, vocês notarem que as fotos parecem iguais, mas são diferentes porque vai no corredor. Enfim, essas são as imagens. São 656 imagens. E aqui eu tenho os dados do GNSS que nós usamos nos alvos. Vocês viram já o vídeo nosso mostrando como faz o mapeamento? Nós mostramos os alvos que a gente utiliza, que nós espalhamos pela área de estudo antes de voar. E aí nós fazemos levantamento e depois nós utilizamos algum GNSS de alta precisão. Pode ser RTK, pode ser cinemático, alguma técnica que traga grande precisão, já que a resolução que a gente tem trabalhado é de 3,5 cm do pixel. Então a gente quer, o objetivo tem que ser a precisão do GNSS que a gente vai utilizar para corrigir as imagens ou modelar essas imagens, tem que ser melhor do que 3,5 cm. Então temos aqui nossos dados, aqui foram 11 pontos. A vírgula está separando como seriam as colunas. Então, primeiro é o número do ponto, coordenada x, coordenada y e a altimetria. São os dois dados. Uma outra parte que eu não vou mostrar aqui porque não é a minha especialidade, que é esses dados aqui, eles foram pré-processados antes de eu gerar esse arquivo aqui, com os arquivos do GNSS, que foram processados com a técnica PPP do IBGE. Isso vocês devem ver na disciplina, não sei se vocês já viram na disciplina, vocês ainda vão ver, que visa melhorar a precisão desse dado. Então vamos lá. Tendo esses arquivos já em mão, vamos começar um projeto novo. Eu vou dar um nome para esse projeto, vou dar aula TLC, técnica de levantamento de campo, 2020.2. Vou selecionar um lugar para salvar isso. Salvar em algum... Aqui na mesma pasta onde... Aula TLC. Ou vou criar uma pasta para facilitar, botar projeto. Pronto, selecionei essa pasta. Os arquivos que eu vou processar, os resultados vão ser gerados e salvos nessa pasta.
Temos aqui, vou dar um Next. E aqui eu vou selecionar as imagens que eu quero. Eu posso selecionar imagem por imagem ou eu posso selecionar um diretório, uma pasta onde tem todas as imagens e aí todas as imagens que estiverem dentro vão ser consideradas. No caso aqui, como eu já tenho tá aqui, documentos arquivados, vai só o nome da... Temos aqui, pasta fotos. Vou selecionar a pasta, ele pegou aqui 656 imagens. Vou dar um Next. E ele, nesse momento ele está... o EXIF é o arquivo, o metadado da imagem. Quando o drone, o VANT, ele tira cada imagem, é gravado nos metadados dessa imagem coordenadas de GNSS, coordenadas de atitude, de angulação do gimbal, diversos metadados aqui do VANT no momento que ele tirou a imagem, que vão ser utilizados para o processamento dessas imagens. Eu poderia processar essas imagens sem utilizar os dados de alta precisão do GNSS. GNSS, ele estaria processando a imagem se eu não utilizasse esses dados, considerando os dados GNSS embarcados do VANT. Só que o problema de utilizar os dados GNSS embarcado do VANT, embarcado quer dizer que é o GNSS, o GPS GNSS que está no VANT, é que ele tem uma precisão muito pior do que o pixel dele, ou que a gente pode alcançar com a utilização de pontos de controle. Ele chega a errar cerca de 4,5 metros na planimetria, no plano, e na altimetria ele pode errar até 60 metros. É algo próximo, não sei se vocês já utilizaram um GNSS Garmin pequeno, parece um celularzinho que se utiliza geralmente em campo para você marcar ponto. As coordenadas x e y dele tem uma precisão aceitável, 4,5 metros. Para Avante, 4,5 metros já não é muito bom, porque o pixel dele é 3,5 cm na altura que a gente costuma voar, que é 120 metros. Mas a altimetria desses GNSS Garmin é onde ele tem maior erro. É isso, 60 metros. É o que a gente vê aqui com as imagens. Quando a gente utiliza um GNSS de alta precisão, os pontos de controle, GCP, nós melhoramos esse dado. Nós conseguimos trazer tanto a precisão altimétrica quanto planimétrica para a questão de centímetros, de menos de 2 centímetros, que é muito melhor do que... Então, aqui ele leu os arquivos, vou dar um Next. Aqui está pré-selecionado o datum e o sistema de coordenadas que vai ser utilizado no processamento. Tá aqui WS84, UTM 23 Sul, unidades em metro. Vou dar Next. Deve estar lendo agora os arquivos. Vou esperar um pouquinho. Pronto. Aqui ele me oferece alguns templates para processamento. O que é isso? Isso aí são pré-configurações de processamento já que eu não precisaria configurar eu mesmo e mexer os ajustes. É algo que ele já tem pronto. Aqui para Standard vem de padrão, né? Standard padrão em inglês. Então aqui para mapas 3D, modelos 3D e multispectral. Temos aqui Rapid, algo, mapas 3D. Ele é rápido porque ele vai estar utilizando uma configuração que vai permitir um processamento mais rápido. Temos aqui até uma visualização disso, quando tem aqui Output Quality Reliability. Desculpa meu inglês. Mas ele quer dizer que a velocidade fast e a qualidade baixa. Se eu olhar aqui o 3D Maps, ó, a qualidade alta e a velocidade de processamento baixa. Quanto mais precisão quero, quanto melhor eu quero que fique o resultado, mais vai demorar para processar. E o Advanced, ele combina os dois. Eu vou selecionar aqui mapa 3D. Eu posso já selecionar aqui Start Processing Now para ele já começar a processar, mas não vou fazer isso. Porque eu vou mostrar as configurações ainda. Dei Finish. Agora ele vai aparecer. Ele está reclamando aqui que eu tenho menos de 4 GB de RAM disponível. Isso é porque eu estou com o programa que eu comentei com vocês no início, que é open source, está aberto. E ele funciona por virtualização, então ele separa um pouco de RAM. Eu estou parando ele aqui, mas de qualquer forma,
Isso não me impactaria agora, porque eu não vou processar de fato os dados agora. O processamento de Vant consome muita memória RAM. Muita memória RAM. A memória RAM é uma memória muito rápida, que fica do lado do processador. Então, quando ele está processando uma coisa, ele precisa ter um lugar próximo, muito rápido, para ele conseguir trocar informação rápido. Se ele precisasse fazer isso com o seu SSD ou com o seu HD, você ia demorar mais para processar, porque ele ia ficar um tempo esperando esses dados irem voltar. Enfim, temos aqui, vou dar um OK. E eu tenho aqui um grid, que foi o grid que foi feito para voar, esse foi o caminho do drone. Cada ponto vermelho é uma imagem. Normalmente a gente teria um base map aqui de fundo para mostrar onde foi. Só que a gente teve uma atualização recente do programa que não está aparecendo mais o base map. E no que eu acabei de instalar aqui eu não consegui resolver. Mas não importa. Agora, o que eu faria seria colocar os pontos de controle. Os pontos de controle ficam nesse ícone aqui que parece um alvozinho. Chama de alvo, porque de fato são alvos. GCP, Ground Control Points. E aqui eu vou poder importar aquele arquivo TXT que eu mostrei para vocês. Está aqui XYZ, é a ordem dos dados, vai estar lá, a primeira linha é o número dos dados, XYZ. Eu posso inverter, se eu inverter eu vou ter que trocar aqui, YXZ é a ordem dos dados. É importante ressaltar que, vou abrir aqui, que esses dados eles têm que estar, o meu projeto está em UTM, então esses valores de dados do GNSS, eles têm que estar em UTM também, senão eu vou ter problemas. Vou selecionar, eles já estão no formato, separado por vírgula, eu vou dar o OK. Eu encontrei aqui. Ele já seleciona aqui, ó, label 1, 2, 3, 4 até o 11. Ele está dizendo que o tipo é GCP3D, por quê? Porque ele identificou que tem uns dados de Z, de altura. Então, se eu não tiver, eu poderia adicionar eles, mas não ter os dados de altimetria. Ele ia considerar que é um GCP 2D. Ele só ia usar isso para corrigir a planimetria dos meus dados. Volto aqui, se eu der um OK, eu vou ver que ó, surgiu aqui umas cruzes azuis, que são os pontos do GCP. Ele está lendo e está plotando esses pontos. E agora eu tenho que juntar esses pontos, esses dados de pontos, com as fotos que eu tirei. Fazer uma conexão entre eles, para o programa entender. Eu vou clicar neles e vou Basic Editor. Isso aqui é para eu marcar as fotos. Ele organiza as imagens aqui, essa lista de imagens aqui, de acordo com a proximidade desse ponto. Ele está vendo aqui o ponto X e ele está vendo as imagens mais próximas. Então ele vai organizando a lista do mais próximo desse ponto para o mais distante. Assim, quanto mais você vai marcando, a tendência é que depois de umas... Isso varia de acordo com a sobreposição. Mas na posição que a gente costuma utilizar, depois de umas 30 fotos, eu já não consigo mais encontrar o alvo. Mas a gente não recomenda marcar mais de 10 fotos, porque chega um ponto onde você começa a adicionar erro, porque nós vamos marcar com base no que eu enxergo. Vou clicar na primeira foto, cliquei no ponto 1 e eu vou dar um zoom. Eu vou marcar um ponto aqui, porque eu aqui agora no momento já tem tempo, eu não tenho o arquivo, saber qual ponto 1, qual deles é. Se vocês notarem aqui nessa foto, tem esse alvo aqui, tem um alvo aqui. Se eu procurar, eu vou encontrar, acho que eu encontro mais alvo por aqui. Embora que eu acredite que seja esse alvo aqui. A gente teria um mapa com a localização dos pontos. Vou marcar esse aqui. Depois eu vou mostrar os dados processados. Então aqui, como seria esse ponto 1, vou marcar só o ponto 1 para vocês verem como é. Eu vou dar um zoom, tento enxergar mais ou menos o centro do alvo, que é as coordenadas que foram tiradas. E vou marcar. Marquei, tem uma cruz amarela aqui no meio agora. E ficou verdinho o nome. Vou à próxima foto. Aqui, ó, nós estamos aqui.
que é a tenda que nós tínhamos, e o alvo aqui. Marquei no centro do alvo. Eu dou o zoom até poder enxergar os pixels. Vou ver a próxima foto. Marcar. É isso. Eu vou repetir no processamento, fazendo um processamento todo. Eu vou marcar cerca de 10 fotos. Se vocês prestarem atenção na ordem das fotos, quando eu mudo de 1 para 2, ele muda a ordem das fotos. As verdinhas sumiram, porque agora ele está orientando essas imagens de acordo com a proximidade deste ponto. Que eu não sei muito bem. Como eu fui no campo, eu sei a localização aproximada dos pontos. Tem um aqui. Acredito que seja esse, então. Eu não lembro se a gente colocou mais. Tem mais ponto para cá para a esquerda. Eu acho que nessa imagem não está aparecendo. Mas tem mais ponto. Mas eu viria aqui e marcaria. Tem imagem que o alvo é mais difícil de enxergar porque ele pode pegar um reflexo do sol e ele fica com muita exposição. Aqui, ó. Essa imagem já está mais difícil de enxergar. Feito isso, nós temos um número mínimo de pontos de 3 pontos. Para poder eu adicionar isso ser considerado no processamento, eu tenho que ter no mínimo 3 GCPs marcados em, se eu não me engano, 5 imagens. Eu posso verificar daqui a pouco o que ele diz ali na outra janela, ele diz qual o número mínimo. Mas nós temos utilizado 5. E temos alguns estudos utilizando 3, porque a utilização desses pontos de controle toma muito tempo em campo para poder espalhar os alvos. Quanto maior a sua área, mais você tem que espalhar esses alvos. Eu vou dar o OK aqui. Vocês notarem, esses alvos estão relativamente próximos, porque nós, se eu olhar, deixa eu procurar, eu tenho um mapa desses mapas, pontos de controle. Vocês podem ver aqui, essa aqui já é a imagem processada que está no fundo desse mapa. Isso foi de uma apresentação que eu fiz. Aqui já tem uma avaliação de erro. Mas aqui tem a numeração, até posso utilizar realmente. Esse é o 1 e o 2 é esse aqui. Esse aqui eu poderia usar de mapa para saber qual número é qual alvo, onde que está. Vocês perceberem aqui, eles estão espalhados e o ideal é que espalhe mais, que tivesse pontos aqui, mais aos extremos. Mas a região impossibilitou o acesso. O acesso é algo muito importante que a gente leva em consideração. E quanto mais pontos você utilizar, mais alvos você tem que colocar, você tem que espalhar, demanda tempo de ter que se deslocar, espalhar esses alvos, voar. A parte mais rápida é o voo. Depois nós temos que ir alvo em alvo, colocar o GNSS, coletar as informações e ir para o próximo alvo. Quanto mais alvos, você toma tempo. Dependendo da sua situação, você pode usar 3 pontos e já vai trazer uma melhoria muito considerável em relação ao padrão, em relação a utilizar os dados do Vant em si. Mas você tem a perda de qualidade em relação a usar 5 ou mais pontos. Feito isso, coloquei os pontos de controle. Agora eu vou ver as opções de processamento aqui. Esse aqui, Initial Processing, é o momento onde ele identifica key points, os pontos-chave. É onde ele compara 2 imagens ou mais, ele compara bem mais de 2 imagens, e vai tentar identificar, com base na localização da imagem e na resposta dos pixels, quais pixels nas 2, 3, 4, quantas imagens for, é o mesmo objeto. É o mesmo pixel, é o mesmo ponto. E assim, como é key points, pontos-chave, eles servem como uma amarra entre uma imagem e outra. Como se você pegasse essa imagem aqui e você tem essa aqui. Nós temos a sobreposição, que é isso aqui.
ele está identificando que essa área em comum, esses pixels, são a mesma coisa. E assim, linkando. Se você faz isso, vai juntando outras imagens, vai juntando mais imagens, você acaba formando uma imagem só grande. De forma rústica, é essa a explicação, esse processamento inicial. Nessa segunda fase do processamento, ele vai criar a nuvem de pontos, onde a partir desses pontos de amarra, ele começa a extrapolar e identificar mais pontos com base nesses primeiros pontos. Aqui eu posso, por exemplo, Point Cloud Point Cloud Densification. Como está aqui, densificação da nuvem de pontos. Quando ele vai encher, a nuvem de pontos vai ficar mais densa. Eu posso, aqui está configurado como ele vai utilizar as imagens, ele vai diminuir a resolução delas, ele vai deixá-las na metade para poder acelerar. Eu posso usar a resolução original das imagens, que vai me dar mais detalhes, mas vai demorar mais, como está aqui, Slow, Default, que é o padrão, Fast e Tolerant, que aqui ele vai usar 1/8 da resolução da imagem, vai fazer bem mais rápido, mas a qualidade vai ficar bem pior. Depende da sua aplicação. Aqui é quantos pontos ele vai usar para densificar, se ele vai colocar mais 40 mil pontos, quanto vai ser. Coloca aqui no meio, que é o Optimal. Aqui é o número mínimo de matches, número mínimo de imagens que ele vai dar o match para poder dizer que isso é um ponto. Posso aumentar isso. Aumentando isso, eu vou ficar com uma nuvem de pontos com menos pontos, porém vai ficar pontos que estão mais verificados. Se eu botar 2, ele vai ser menos criterioso para marcar esse ponto e vou ter mais ruídos, por exemplo. Deixar no 3, que é o padrão. Isso aqui, ele faz uma classificação automática dos dados, que a gente não insere nenhum treinamento, coisa assim, é por treinamento algoritmo do software, que nós nunca utilizamos, nunca usamos para nenhum tipo de estudo. Aqui o formato que eu vou querer que ele exporte essa nuvem de pontos. Aqui e essa aba aqui é para ele vai pegar essa nuvem de pontos, esses pontos, vai fazer a triangulação entre eles e vai fazer um mesh. Como vocês olharem na imagem aqui onde está aqui, é um mesh. Ele pega esses pontos e linka e transforma eles numa rede. E aí, aqui o formato que eu vou querer, a resolução dessa mesh. Se eu quero gerar uma textura, uma rede texturizada, que ele vai gerar uma textura para ser isso que vai gerar um modelo 3D texturizado, que é com a imagem. E aqui, nessa terceira fase, é quando ele vai de fato usar esses dados gerados anteriormente para gerar os resultados que eu quero, que é a ortofoto mosaico, o modelo digital de superfície e, se eu quiser, um MDT. Mas um MDT feito por ele. Tem outras formas de fazer MDT. Então temos aqui a resolução, ele é baseado no GSD. GSD é Ground Sample Distance, se eu não me engano, que é a resolução do pixel. Eu sei que é 3,5 cm, então tá 1 GSD, então o pixel vai ser 3,5 cm. Eu poderia, para acelerar esse processamento, botar 2, então vai virar 7 centímetros. A resolução dos produtos que ele vai gerar aqui. Vou deixar em 1. Aqui, DSM é MDS em inglês. E aqui, se eu quero usar algum filtro de ruído, se eu quero usar algum outro filtro para poder suavizar as curvas desse modelo, tirar ângulos agudos, deixar mais arredondado, que tipo de filtro eu quero utilizar. Aqui é para eu gerar de fato o modelo digital superfície, e já o TIFF. O método que ele vai utilizar para gerar nós temos os pontos. Os pontos cada ponto que ele gera nuvem de pontos, ele tem coordenadas geográficas de altimetria e planimetria. Para gerar um MDS, ele vai pegar esses pontos e vai fazer uma forma de interpolação. Eu posso utilizar o método do inverso da distância ao quadrado, se não me engano, um BigDin. Eu acho que é isso. Ou fazer uma triangulação. Vou deixar o padrão. E aqui, Merge Tiles, é que se eu não selecionar essa opção, ele não vai gerar uma imagem só grande, ele vai gerar várias imagens, vai quebrar em várias imagens. Porque é assim que ele processa, ele vai processando em pequenas imagens, no final ele junta tudo, faz um mosaic e junta tudo.
Eu seleciono isso aqui para ter uma imagem só. O ortofoto mosaico é a mesma coisa. Se eu quiser que ele gere, eu vou ter que marcar essa opção de GeoTIFF. Merge Tiles é para juntar tudo. Eu posso gerar um GeoTIFF sem transparência e eu posso gerar também ele no formato de KML. Já vai ter o resultado para poder abrir no Google Earth, se eu quiser. Aqui, como está dizendo, outputs adicionais. Posso gerar um grid, posso gerar um modelo digital de terreno, o DTM. Mas eu não tenho gostado muito dos resultados. No geral, quando chega na vegetação, o MDT não fica muito bom. Você não sabe a diferença entre MDS e MDT. É que o MDS ele é um modelo que representa a superfície como ela é. Ele representa ela com a vegetação. Se tiver um carro parado, vai pegar o carro. Se tiver um prédio, ele vai considerar o prédio a superfície, tudo. O MDT ele já procura filtrar e deixar só o terreno, como se fosse o terreno sem árvore, sem prédio, sem nada, fosse só o solo. Obviamente, isso é uma interpolação, isso é uma extrapolação, isso é uma estimativa. Eu não tenho gostado muito da estimativa que o software faz, mas você pode gerar um MDT por aqui. Isso aqui eu posso gerar curva de nível também. E aqui no último eu vou selecionar quais são os recursos que eu quero utilizar na minha máquina. Eu tenho 16 GB de memória RAM e meu CPU tem 16 threads. Eu posso reduzir isso. Eu posso ter mais memória RAM, eu posso dizer, não, eu quero que você utilize só 11, eu quero que você só utilize 10 threads no CPU. Aqui ele está reconhecendo minha placa de vídeo e que ela acelera o processamento dessas imagens. Essa primeira fase do Initial Processing, ela pode ser acelerada por GPU, que acelera muito, é uma das partes mais demoradas, e o fato de você ter uma GPU ali acelera muito. Vou dar OK. Comentei com vocês do GCP, se eu ler aqui, vai estar dizendo aqui, ó, em ordem para computar posicionamento 3D GCP, ele precisa ser marcado em pelo menos 2 imagens. Em ordem para os GCPs serem levados em conta para georreferenciar o projeto, você precisa ter no mínimo 3 GCPs marcados, ou seja, 3 GCPs com no mínimo 2 imagens em cada um. É isso que o software diz. Se eu quiser processar, eu dou Start e ele começa a computar esses dados. Aqui demora diversas horas. Vou dar um cancel aqui. E eu vou procurar abrir o... Eu vou dar uma leve pausa para... vou abrir o outro projeto. Então, gente, voltamos aqui. Terminei de baixar os arquivos que eu tenho salvo, mas estava no meu drive. Então, agora eu abri, eu já estou no projeto já processado. Aqui a gente vai ver, muito parecido com o que a gente viu antes, dos pontos. Normalmente a gente teria um base map aqui. E se eu vir aqui em Ray Cloud, eu vou poder ver a nuvem de pontos, o modelo 3D gerado da área. Se vocês olharem aqui, ó, em verde estão os pontos utilizados para o processamento. Aqui, ó, processamento do drone. Em azul são pontos que eu adicionei aqui, mas não marquei nenhuma foto, então eles não foram considerados. E aqui mais claro são esses, como se eu... que nós temos aqui só os pontos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E eu escolhi os pontos mais afastados possível. Se eu colocar aqui, esse aqui são os tie points. Olha aqui, pontos de amarra. Esses foram os pontos que foram identificados entre uma imagem e outra e foram utilizados para fazer a amarração entre as diferentes imagens. Eles são 3D. Se eu girar aqui, vocês vão ver que eles têm relevo, formato. Depois foi a segunda etapa, onde ele fez a densificação desses pontos. Então, você vê aqui em Point Cloud, e selecionar ela, ele vai marcar, né? Point Cloud. Assim. Point Cloud, seleciona aqui Point Groups, ele vai mostrar a nuvem densa, que ele vai pegar e vai
preencher esses espaços vazios com mais ponto. E é o que tem aqui. Isso aqui parece uma superfície contínua. Porém, e habilitando aqui eu posso ver os pontos. Isso parece ser uma superfície contínua, mas se eu der um zoom, você vai ver que na verdade isso são pontos. Só que são tantos pontos que parece que é uma superfície contínua. São pixels. Pontos. Se eu habilitar aqui, posso desabilitar groups. Point clouds. Os type points. Se eu habilitar o triangle meshes, isso é a rede de pontos. Ele faz essa conexão. Onde eu de fato eu vou ter um modelo 3D. Aqui, ó. Aí nós temos um modelo 3D. Modelo 3D suavizado. Indo mais à frente, nós podemos aqui o editor de mosaico, que é onde eu vou poder visualizar minha ortofoto e meu MDS gerado. Se olhar aqui eu estou na frente, mas aqui no canto esquerdo inferior está carregando os dados para poder mostrar para mim. Pronto, carregou. Então aqui eu tenho o ortofoto mosaico que foi gerado. Esse ortofoto mosaico aqui, eu posso mudar para o MDS. O MDT, que foi gerado. Vocês podem notar que a área da água, ela fica toda com ruído, ela não fica legal, porque a superfície da água, como ainda mais essa parte mais central do canal, onde a água está com uma velocidade maior, o programa, a fotogrametria, ela procura pontos pixel igual, mas eles têm que ser diferentes para dizer, esse aqui é igual a esse, mas é diferente daquele. Uma superfície de água, que constantemente ela está mudando, o programa não consegue identificar ponto igual, então fica com muito ruído, não fica legal. Se eu mostrar aqui na nuvem de pontos, ó, na triangulação, ele vai pegar aqueles pontos e vai juntar, e vai fechar esses buracos. Mas se eu olhar só a nuvem densa, já vi que na verdade está com buraco, que é o lugar onde ficou sem informação. E se eu gerar... se eu mostrar aqui, vai ver que esses pontos aqui, ó, só, eles são todos erráticos. É muito ruído, eles estão para cima, para baixo. Enfim, por isso que nós temos um problema com água. Fazer levantamento em água. Em cima d'água por causa disso. E aí temos isso. É assim, com isso, se eu olhar aqui eu tenho onde foi salvo, o nome do meu projeto, o projeto, e aqui eu vou encontrar os resultados. Se eu entrar aqui, ó, fase 3, né, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 3, mosaico. Eu vou encontrar aqui, esse aqui é o mosaico ortofoto imagem. Se eu voltar, tem aqui, ó, DSM em cima, que aqui vai ter meu MDS. Em extras vai estar meu MDT. Se eu tiver pedido para ele gerar, se eu tiver feito um processamento com imagens multiespectrais e eu quiser que ele já gere, por exemplo, um mapa de NDVI, eu posso colocar aqui nas configurações, antes de eu processar, que eu mostrei, aqui em Index Calculator, eu posso mandar ele já gerar um mapa de reflectância, um índice, uma coisa assim, e ele vai estar ali na pasta também. Se eu... se eu olhar aqui no... no caso não é aqui. Se eu olhar aqui, no ponto 2, eu posso também abrir meu modelo 3D, ó, densificação, projeto, aqui, parte 2, densificação, que é quando ele cria. Então, tem point cloud e o 3D Mesh. Então, eu posso abrir esse point cloud, essa nuvem de pontos, em outro programa. Eu posso abrir
esse modelo 3D que é do Mesh, eu posso abrir em outro programa, tem tá aqui. Eu, inclusive, seleciono qual formato eu quero que ele salve. Com isso, de Pix4D, esse é quando nós processamos, é assim que é o nosso workflow de processamento. Nós temos aqui também o WebODM, que ainda não utilizamos, mas que eu vou mostrar mais a fundo depois, que caso para mim, aqui ele já está instalado na minha máquina. Ele já está instalado na minha máquina. Aqui eu estou abrindo o ambiente o programa que, como eu falei, ele funciona por meio de virtualização, mas só para mostrar rapidamente, está carregando ainda. O que eu vou fazer aqui é startar um server, que é o WebODM. Eu vou dar o play. Ele dentro da minha máquina ele vai criar um servidor local para processar dados. Pronto. Se eu não me engano, depois disso eu vou abrir aqui uma janela do Chrome, que ele funciona de como é o WebODM, localhost. Não, botei errado. Ver exatamente. Que vai ser esse localhost porta 8000. Eu vou lançar aqui, vou dar o play e pronto. Entrou aqui, tem um usuário e senha, eu vou criar uma conta, pronto. Essa é a interface do WebODM. A parte mais chata é você instalar ele, o Docker, instalar o Git, e aí você vai instalar o WebODM. Depois de instalado, só vou ali, vou dar o play no servidor, como vocês viram. E aí vou colocar esse localhost 8000 e pronto, tenho ele. Para processar as imagens dele é selecionar imagens. Eu vou selecionar a pasta onde estão salvas as imagens, as fotos. Aqui eu vou marcar quantas fotos eu quiser. Abrir. Vai mostrar aqui 223 fotos selecionadas. Aqui nesse editar eu vou mexer nas configurações que eu quero que ele processe. Aqui eu posso fazer com que ele diminua a resolução das imagens antes de processamento para agilizar ele ou não. Ele vai processar na resolução nativa. E com o WebODM eu posso processar, eu posso cadastrar mais de uma máquina, eu posso dividir um projeto só em várias máquinas. Enfim, isso aqui posso usar GCPs, tem um diagnóstico para saber quanto de memória RAM eu tenho, quanto de disco eu tenho. No painel de controle aqui eu vou ter meus projetos. Enfim, é isso. Eu vou fazer um vídeo depois explicando como é que instala ele. E até a utilização dele mais avançada eu mesmo preciso estudar mais. Mas a questão é que ele é open source, ele é livre, ele é de graça. E os resultados dele, do que eu processei, deixando sem mexer nas configurações, deixando no default, ele já me trouxe resultados muito bons. E é isso. Então, com isso, nós encerramos nossa aula de processamento de dados de Vant, como nós costumamos a fazer no laboratório. E agora vocês ficam com o professor Rafael. Valeu!